Olá pessoal, meu nome é Evandro, tá? Sou um dos monitores aqui de Física do programa Conexões e Saberes. Vocês já me conhecem da primeira aula de introdução e agora eu vou passar algumas noções, né, de unidade e dimensão. Né? Por quê? Porque é tão importante estudar isso, né? Porque essas noções de unidade e dimensões, elas não começaram assim tão bonitinho como a gente vê hoje, né? Isso porque lá para o século III, século IV, cada país praticamente tinha a sua unidade e a sua dimensão. Né? Uma jarda e um palmo, por exemplo, na Inglaterra, não era o mesmo que uma jarda e um palmo na Alemanha, por exemplo. Até mesmo em estados do próprio país tinha essa variação. Né? Por que isso ocorria? Porque, por exemplo, uma jarda era equivalente, por exemplo, ao distanciamento do nariz do rei, né, do rei do país, até a sua palma da mão. Né? Isso era equivalente a uma jarda. Aí uma jarda, eles falavam que era equivalente a 3 pés. Né? E 3 pés era equivalente a 12 polegadas. Né? Então, isso tinha toda essa confusão, né? Porque o que era equivalente para um rei, né, na Inglaterra, não era equivalente para um rei, por exemplo, na Alemanha ou na Escócia, por aí vai. E mesmo a palma, né? A palma da mão de um não era a mesma que a palma da mão do outro, né? Por exemplo, a medida que é usada até hoje, né? Que é a medida do cavalo a vapor. A medida do cavalo a vapor, eles pegaram um pêndulo, né? Colocaram num cavalo, né? Na crina de um cavalo, e fizeram com que esse cavalo corresse, né? O tempo que essa crina se levantava durante uma determinada distância, isso era equivalente à medida de um cavalo a vapor. Né? Mas ninguém sabia, né, se o cavalo de um corria mais rápido ou de outro corria mais rápido que o outro, ou, por exemplo, se naquela situação, como é que estava, por exemplo, o solo, né? Um solo poderia estar arenoso, poderia estar chovendo. Por isso que a gente precisa dessa noções de unidade de dimensão, né? O que realmente foi fixado, né? Nessas noções de unidade e dimensão, né? Então vamos pegar aqui, tá? Houve lá na chamada Revolução Industrial na França, né? Onde eles fixaram, né, o que seria equivalente a 1 metro, o que seria equivalente a 1 quilo. Então, tudo isso que era, digamos assim, variava de país para país até para estado, tudo isso morreu a partir dessa Revolução Industrial, né, quando eles pegaram essa conferência para a Conferência de Unidades e Medidas. E essas unidades e medidas se viram de forma universal. Né. A jarda tinha que valer no mesmo, tanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, quanto na Escócia, quanto em outros países, tinham que ter o mesmo valor. Né? Foi a partir daí, dessa Revolução Industrial, que veio o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Né? Então, o primeiro, digamos assim, o epicentro, né, para eles colocarem essa unidade de medida foi o metro. Né? Mas como eles chegaram através desse metro? Né? Eles já tinham algumas noções de dimensões da Terra, né? E vocês vão estudar lá naquela parte de geografia o meridiano, né? De Greenwich e entre outros. Né? Cada Greenwich cada meridiano tem 4, né? A Terra tem 4 meridianos. E a décima milionésima parte de 1/4 de um meridiano, eles definiram como metro. Aí esse foi chamado o primeiro comprimento. Né? 1 metro é equivalente à 10ª milionésima parte de 1/4 de um meridiano. Aí a partir daí que veio o primeiro comprimento que chamaram de metro. Né? Então daí vem o metro, a massa, né? Vocês estão vendo aí o metro que é dado em M minúsculo. A massa desse sistema internacional eles chamaram de quilograma. Né? O tempo, em segundos, depois veio as variações, né? E subvariações também. Né? Vale lembrar que a gente está trabalhando aqui lá para o século XVI, XVII. Né? Subvariações por milímetros, né? Milissegundos, aí não se trabalhava tão a fundo assim. Né? Então o tempo que eles tinham, que era o tempo de segundos, né?
a intensidade da corrente, que é amperes, né? Temperatura em Kelvin. Por que a temperatura aqui está em Kelvin? Né? Porque vocês vão pegar nessa parte de gases, né? Essa temperatura em Kelvin, vocês vão ver lá o que é chamado zero absoluto. Né? O zero absoluto é a parte em que um átomo se congela, né? Até o seu interior do seu átomo se congela. Até hoje ninguém chegou, né? Em nenhuma parte chegou a esse zero absoluto, né? Que é o chamado de 0K, né? 0 Kelvin. Né? E a quantidade de matéria, né? Que é em mol, né? E essa variação é chamada de moles, né? Na língua portuguesa. Né? Internacional chamam de mols, né? No brasileiro eles chamam de moles, né? Aqui na nossa língua. Né? E a intensidade luminosa, né? Que é a candela, né? Que é chamada de CD, né? Que é essas chamadas unidades internacionais. Né? Então, todos esses padrões aqui foram dados algumas subnotificações e algumas variações, né? Como o metro, depois o quilômetro, o milímetro, o quilo, né? Depois tem a grama. Tudo isso foi possível só através desse sistema internacional, né? A partir daí que foi o início de tudo. Né? E também temos alguns prefixos, né? Quando você vai trabalhar, por exemplo, lá naquela parte de gravitação, né? Você vai trabalhar com valores gigantescos, por exemplo, você vai comparar a massa da Terra ou a massa da Lua com a massa de Júpiter, né? Ou, por exemplo, até a mesma massa do Sol, né? Foi um dos primeiros físicos a trabalhar sobre isso foi o Johannes Kepler, né? Então, isso são massas gigantescas, né? Então, aqui tem alguns prefixos, né, das potências para poderem trabalharem com ela, né? Que é, no caso, a hexa, né? Que é o E, o peta, que é 10 elevado a 15, o tera, né? Que é 10 elevado a 12, o giga, que é 10 elevado a 9, aí tem o mega, que é 10 elevado a 6, o quilo, né? Que é 10 elevado a terceira, ou 10 elevado ao cubo, como vocês preferirem, o hecto, que é 10 ao quadrado, e a deca, né? Que é apenas 10 elevado à primeira. Né? E aqui tem as simbologias deles, né? O E, o P, o T, o G, né? O M, o K, o H e o DA. Né? E também tem os seus submúltiplos. Né? Esses submúltiplos são quando você vai trabalhar lá com aquela parte de gases também, que são, você vai começar a trabalhar com átomos. Né? Então são massas minúsculas, né? Minúsculas mesmo. E aquela parte do elétron também. Então, quando você vai trabalhar com esses prefixos aqui, então você precisa deles, né, para poderem facilitar o cálculo deles também. Né? Em um você vai trabalhar com massa gigantesca e outro você vai trabalhar com massas minúsculas. Né? Então, tem aqui, né, que é o 10 elevado a menos 1, né, que é o dec, 10 elevado a menos 2, o cent, né, 10 elevado a menos 3, o milli, 10 elevado a menos 6, o micro. E aqui tem as simbologias dele aqui do lado. Tá? 10 elevado a menos 9 é o nano, 10 elevado a menos 12 o pico, 10 elevado a menos 15 o femto e 10 elevado a menos 18 que é o átomo. Né? Então, esses aqui, quando você colocarem lá, por exemplo, em notação científica, o valor sempre tem que estar entre 1, né? tem que ser entre 1 e 10, né? Tem que ser entre esses valores. Né? Quando o valor final sempre tem que estar em notação científica. E quando trabalha com essa notação científica, esses aqui serão extremamente importantes. Né? Então vamos lá para essa primeira parte, que é o estudo dos movimentos. Né? Quando eles começaram a estudar os movimentos, começaram a observar o movimento de uma pessoa, o movimento de uma translação, o movimento da Terra, tudo isso é extremamente importante. Né? E essa primeira parte, para esse estudo de movimentos, está empregado na chamada função horária das posições. Né? Então, o que acontece nesse caso aqui, nessa função horária das posições? Né? Toda relação do tipo S é F de T, ou seja, é o espaço em função do tempo. Tá? O tempo que uma pessoa percorre em função, né? No caso, a distância que a pessoa percorre em função do tempo que ela demorou para percorrer essa determinada distância. Né? Então, temos a distância em função do tempo. Né? Essa é a primeira parte desse estudo dos movimentos. Tá? Então, o que ele tem? Ele tem a finalidade de fornecer a localização do móvel, né, em sua trajetória, em cada instante. Né? Vou descrever aqui essa função horária, né, dessa função horária da posição, que ela tem S, né,
em função do tempo, tá? Que vai ser igual a 2 mais 3t, né? Ou seja, essa é a função horária, né? Da distância em função do tempo. Aí a primeira pergunta dele, num tempo de 3 segundos, por exemplo, um tempo de 3 segundos, qual seria a distância dele? Você já tem aqui a distância em função do tempo, e ele acaba dando aqui já a sua posição, né? Vamos saber a posição desse corpo, né? No instante de 3 segundos, né? Tá aqui. Vamos lá, aqui, a distância em função do tempo, né? Vou colocar 3, que vai ser igual a 2 mais 3 vezes o tempo que está aqui, 3 segundos, né? Vezes 3 segundos aqui, vezes 3, correto, aqui. Então, qual será a distância, né, que ele vai percorrer depois de 3 segundos? Né? Então, vou pegar aqui, depois de 3 segundos, S chama de space, né, ou seja, a nossa distância, vai ser igual a 2 mais a multiplicação dessa equação aqui, que vai dar 3 vezes 3, que vai dar 9, tá? Ou seja, S vai ser igual a 2 mais 9, que vai dar igual a 11. Lembrando que tudo isso aqui tem que estar no Sistema Internacional de Unidades, tá? A distância sempre tem que estar em metros, tá? E o tempo sempre tem que estar em segundos, tá? Então, no instante de tempo igual a 3 segundos, né, o espaço que ele vai percorrer vai ser igual a 11 metros. Tá? Essa é a nossa primeira parte aqui. Agora, suponhando que ele partiu do repouso, né, o tempo seria igual a 0. Vou colocar essa segunda parte aqui. Tá? Se ele partiu do repouso, né, ele está lá parado, o tempo que vai ser igual ao quê? 0. Né? Então, pega essa função horária, né, das posições, da distância em função do tempo, que vai ser igual, vou escrever S, colocar lá de novo de T, igual a 2 mais 3 vezes T. Ele fala no tempo igual a 0, né? Para S, função de 0, que vai ser igual a 2 mais 3 vezes 0. Então, o espaço aqui de 0 vai ser igual ao quê? Desculpa. Aqui. S, o espaço em função do tempo, no tempo 0, vai ser igual a 2, né, tem aqui, mais 3 vezes 0, que vai dar 0. Né? Então, vai ser 2. Ou seja, no tempo igual a 0, ele estava lá na distância já igual a 2 metros. Já. Lembrando que isso aqui está no Sistema Internacional de Unidade. Tá? O tempo sempre está em segundos e o espaço, né, a distância, sempre tem que estar em metros. Tá? E aqui ele pede a variação, né? Ou seja, a velocidade dele, né? A variação dessa velocidade, a velocidade média desse percurso total. Né? Então, será a distância final, né? S0, mais a distância final menos a inicial. Né? Aqui, deixa eu ver aqui. Delta S vai ser S final menos S inicial. Né? Então, ou seja, a distância final dele aqui, né? Vou colocar aqui delta S. Tá. Distância final, que aqui não foi no tempo de 3 segundos, foi igual a 11, né? Menos a inicial, né? Que a inicial foi igual a 2. Né? Lembrando que ele partiu do repouso, né? O tempo foi igual a 0. Se o tempo foi igual a 0, então ele partiu do repouso. Menos 2. Né? Então, a variação dessa distância, né, é igual a 11 menos 2, que dá igual a 9. Né? Lembrando que tudo aqui está no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, vamos pegar essa outra parte aqui, que é um exemplo. Tá? Um outro exemplo que fala: uma pessoa fazendo uma caminhada diária percorre uma pista e a função horária de seu movimento é dada por S, tem essa função horária aqui, S, igual a 500 mais 2T.
para S em metros e T em segundos. Aí fala a primeira parte, determine, né? Ele fala o espaço inicial, isto é, a posição da qual a pessoa parte no instante em que inicia a caminhada, né? Ou seja, se ele está iniciando a caminhada, o tempo dele vai ser igual ao quê? A zero, né? Ele está partindo de um repouso, né? Tem aquela célebre frase, né? Uma longa caminhada começa com apenas um passo, né? Então, no caso aqui, ele ainda não iniciou a caminhada, né? Se ele ainda não iniciou a caminhada, ele está lá parado, né? Está lá no repouso. E a função horária que ele deu aqui foi essa aqui, né? S igual a 500, tá? Mais 2t, né? S igual a 500 mais 2t. Essa foi a função horária que ele deu, né? Da distância em função do tempo, né? Então, vamos saber qual é a distância inicial que ele está, né? Já que ele está partindo do repouso, tá? Vou colocar aqui S igual a 500 mais 2 vezes o tempo. E o tempo inicial é igual a quanto? T0 é igual a quanto? Igual a zero, né? Então, ficar no tempo igual a zero, vai ficar 500 mais 2 vezes zero, que vai dar zero, né? Ou seja, no tempo igual a zero, a distância que ele percorre vai ser igual a 500 metros, tá? Eu tenho aqui essa letra A, tá? Então, tem aqui o espaço, a letra B, né? Vamos lá já para a letra B. O espaço no instante t igual a 250 segundos, tá? Então, fica t. O espaço no instante t igual a 250 segundos. Tem aqui a função horária, eu vou repetir ela aqui. S igual a 500, tá? Mais 2 vezes t, né? Então, ele quer saber esse espaço no instante 250, ou seja, ele quer saber o espaço no instante 250 segundos. Eu vou repetir esse S aqui, né? S de espaço, que vai ser igual a esse 500, já, mais 2 vezes o tempo. Quanto é o tempo que ele deu? 250 segundos, vezes 250. Então, o que ocorre aqui? O espaço que ele percorreu, depois de 250 segundos, nessa caminhada dele, vai ser igual a esse 500, mais 2 vezes 250. 2 vezes 250 vai dar 500. Então, o espaço que ele percorre depois de 250 segundos vai ser igual a 1000 metros. Né? Isso é o que ele percorre depois de 250 segundos. Né? Então, vamos ver a letra C. Né? O instante em que a pessoa atinge a posição de 1.200 metros. Né? Vamos fazer essa letra C aqui. Né? Quando ele fala C, ele fala um instante em que a pessoa atinge a posição de 1.200 metros. Eu vou repetir essa função horária que ele deu inicial aqui, tá? S igual a 500 mais 2 vezes t, né? Só que agora ele não quer mais saber do tempo, né? Não, agora ele não quer mais saber da distância, né? Agora ele quer saber do tempo, né? Porque nesse caso aqui ele já deu a distância, né? Então, nessa equação aqui você tem duas variáveis, uma é a distância e outra é duas incógnitas, né? Desculpa, você tem duas incógnitas, uma é a distância e outra é o tempo, né? Então, se ele já deu a distância, só resta saber agora o tempo, né? Que a gente vai saber o instante em que a pessoa atinge a posição de 1.200 metros, né? Vou colocar aqui 1.000, o espaço, né? Que é o espaço final, né? Que é 1.200 metros, que vai ser igual a 500, né? Mais 2 vezes o tempo. Então, a equação já está basicamente montada, né? Então, a gente volta lá para as chamadas equações de primeiro grau, né? Então, vamos saber qual tempo tem isso aqui, né? Fica 1.000 e 1.200 menos 500, né? Ele está aqui positivo nesse primeiro membro
passa tá aqui nesse segundo membro, né? Passa para cá. Quando ele passa com sentido invertido, né? Então, se ele está aqui positivo, ele vai passar para cá negativo. Então, aqui vai ser igual a menos 500. Né? Igual, essa é a incógnita, né? que eu quero saber, igual a 2t. Né? Algumas pessoas preferem colocar a incógnita aqui na esquerda e depois colocar lá para a direita, né? Mas no final o valor acaba dando mesmo. Tá? Então, 1.200 menos 500, isso aqui vai dar igual a 700. Né? 700 igual a 2t. Né? Eu posso mudar, no caso que eu fizesse para cá isso aqui ficar negativo, depois o outro para lá também ficaria negativo, depois multiplicaria por menos 1 e ia dar o mesmo. Né? Eu posso colocar aqui 2t igual a 700. Né? Então, o tempo será igual a 700. Esse 2 aqui passa para lá. Só que quando ele passa o quê? Passa dividindo. Né? Fica 700 dividido para 2. Né? Então, o tempo aqui vai ser igual a 700 dividido para 2, que isso vai ser igual a 350 segundos. Né? Ele pede aqui logo na primeira parte, colocar o tempo em segundos, né? E a distância em metros. Né? Aí ele fala aqui, no último, né? a variação de espaço entre o instante t1 igual a 100 segundos e t2 igual a 200 segundos. Tá? Então, vamos finalizar a aula aqui fazendo essa letra D, né? Que ele fala, que ele pede, no caso, a variação de espaço entre os instantes t1 igual a 100 segundos e t2 igual a 200 segundos. Tá? Colocar de novo aqui a função horária que a gente tem, tá? S igual a... Ela já está montada ali. 500 mais 2 vezes t. Né? Então, primeiro, né? Com tempo, com t1 igual a 100 segundos. Né? Qual será esse espaço com t1 igual a 100 segundos? Colocar S igual a 500 mais 2 vezes 100, né? Então, esse espaço vai ser igual a 500 mais 2 vezes 100, que vai dar 200. Então, esse espaço aqui vai ser igual a 500 mais 200, que vai dar igual a 700 metros. E T2, né, é igual a 200 segundos. Né? Então, vamos saber quanto ele percorre depois de 200 segundos. Tá? S igual a 500, né? Mais 2 vezes T, que isso aqui vai ser igual a S, igual a 500, mais 2 vezes o segundo tempo dele. Né? No caso, esse segundo tempo dele é 200 segundos. Tá? 200 segundos. Então, S é igual a 500 mais 2 vezes 200, que isso aqui vai dar 400. Então, S, chama isso aqui de S1, tá? S1 aqui. Coloca essa aqui S2, né? Ou S inicial ou S final, tanto faz. Isso aqui vai dar igual a 900, tá? 900 metros. O primeiro deu 700 metros, o segundo deu 900 metros. Aí o que ele fala? Ele pede a variação de espaço entre os instantes 1 e 2. Então, essa variação de espaço, né, ou seja, ΔS, vai ser igual a S2, ou S final, né? Vou colocar aqui. No caso, na primeira parte já tinha colocado S final, deixa S final mesmo. S final menos S inicial, né? Que isso aqui vai ser ΔS igual a 900, né? Menos o inicial, que é menos 700. Então, 900 menos 700, a variação desse espaço aqui vai ser igual a
200 metros. Tá? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa primeira aula, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.